Nesta videoaula eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer as peças de PVC, as travessas, o sistema de balanças, suporte para eixo, né? E tanto o traseiro como também o sistema dianteiro. Então, para que você possa conseguir fazer, eu vou disponibilizar todos os planos de corte em PDF, né, que são esses daqui, que eu vou demonstrar para vocês, esses que eu já colei, né. Esses arquivos em desenho, em PDF, estarão disponíveis na descrição desse vídeo, tá bom? Serão dois arquivos de PDF, um com o desenho das peças e outro com o desenho do molde. Então, quando você terminar de assistir o vídeo, vai lá na descrição e faça um download desses desenhos que estão lá. Aqui eu cortei um tubo de 100 com 40 centímetros, de forma que ele entra totalmente dentro do forno, tá? Eu liguei o forno a 300 graus e ele vai ficar aqui dentro. Com mais ou menos uns 5 minutos de forno, ele vai ficar mole e a gente vai cortar ele com a tesoura. Nesse estado aqui ele está totalmente maleável, permitindo que a gente desdobre ele com facilidade. Depois que a gente cortou, a gente vai levar ele novamente ao forno e vamos deixar ele aí por mais ou menos 3 minutos. Nós vamos daqui a pouquinho tirar do forno e colocar naquele compensado que está no chão. Logo após, vamos pegar aquele outro compensado que está ali, colocar em cima da chapa e em seguida subir em cima para comprimir o PVC para ele pegar o formato mais plano possível. Vamos fazer então o PVC pegar o formato isso daqui e muito rápido a gente vai comprimir, subindo em cima. Galera, beleza? Então o próximo passo que a gente vai fazer é algumas peças para o chassi. Eu vou ensinar vocês a trabalharem com o PVC, que é dessa forma, igual no vídeo passado eu mostrei como dobrar o PVC, desdobrar o tubo e transformar o tubo de PVC em chapa. Bom, então o próximo passo que a gente vai fazer é imprimir essa folha e o procedimento vai ser o mesmo para todos os outros trabalhos que eu já demonstrei para vocês nas videoaulas passadas. Nas videoaulas passadas eu ensinei a como colar a folha em cima da superfície, no caso eu ensinei em cima do MDF, mas em cima do PVC vai ser da mesma forma. Vamos usar a cola branca e vamos espalhar por cima do PVC e depois colar o papel. É a mesma técnica que eu ensinei nas aulas passadas. Se você não viu essa parte, volta lá e vê, principalmente no vídeo 1 da parte de como fazer uma cabine do Mercedes. Bom, aqui eu já colei o papel e esse papel a gente vai, depois que a gente colar, a gente vai efetuar o corte. O corte, novamente, na serra tico-tico, da mesma forma que fizemos com o MDF, vamos fazer também com a serra tico-tico. Eu recomendo que você use uma lâmina. Eu vou usar uma lâmina para madeira, mas você use uma lâmina para aço, para a serra tico-tico para cortar aço. Você vai achar ela no mesmo lugar onde você compra para madeira, tá? Porque os dentes são menores, então essa lâmina de madeira, se não souber trabalhar, ela pode dar rupturas e rachaduras no PVC. Então utilize uma lâmina com dentes menores. Então você vai fazer o processo em todas essas peças. Recomendo que você use uma lâmina fina para só cortar a peça, separar ela, não precisa fazer acabamento com a serra aqui, somente para cortar. Se você tiver uma outra forma de cortar, que não seja tico-tico, tá valendo também. Olha, observe que eu deixei todo esse excesso aqui, pra gente retirar, fazer o acabamento com a lixadeira. Não na tico-tico, a gente vai cortar somente assim, tá? Não precisa tirar na linha não. É bom você ter uma lima sempre à disposição para você tirar as rebarbas e não perder a linha. Porque o PVC ele vai derretendo e vai tampando a linha. Para você não perder a linha, tem uma lima em mãos.
Depois que você fizer tirar o excesso de material, você pode fazer as quinas que a lixa não fazer com a lima manual, tá? Então observem que aqui, ó, ficou um excesso ali, é só passar a lima. Diferente do MDF, eu não recomendo que vocês empilhem. Aqui também, ó, tá vendo que ficou ali um excesso? Com a lima bem tranquilo para tirar. Se você não tiver muita paciência com a lima, pode usar um estilete, mas desde que você tenha um pouco de habilidade. E fazer igual o seu Madruga, pá, o estilete no dedo. Essa é a aparência da peça. Onde estão essas bolinhas aqui, a gente vai fazer furos. Aqui vai ser um furo com 2,5 mm e aqui um furo de 6 mm. Tanto desse lado quanto desse lado também. Esse furo aqui vai ser onde a gente vai passar o eixo depois para fixar os pneus. Eu vou usar um eixo de 6 mm. Tanto é porque os furos das rodas aqui a gente também fez para ser. Bom, a peça está pronta, a gente só precisa fazer acabamento. Para isso, utilize uma lixa 150. Você vai repetir esse processo para todas as peças, que também é a mesma técnica da fabricação das cabines. Depois de tudo isso, você vai remover o papel, que no PVC vai descolar com bastante facilidade. Aqui eu estou tirando com a lima, mas eu recomendo que você põe na água. Mergulhe as peças na água e retire com a água. Tá? Deixa mergulhado um tempo, e a cola branca vai dissolver e o papel vai sair numa boa. Se você retirar do jeito que eu retirei aqui, ainda fica um resíduo de cola. E essa cola, ela não segura muito bem o prime e outros tipos a cola instantânea também não segura muito bem. Mas vamos remover ela completamente. Essa peça que eu fiz é uma das peças mais difíceis que tem para cortar. Eu fiz a demonstração por ela, para vocês verem que é possível cortar. Eu quero mostrar para vocês que no passo seguinte a gente vai dobrar essa peça no calor. E ela vai ficar exatamente igual a essa daqui. Essa peça é o suporte do eixo, que vai fixar o eixo na mola. Tá bom? Então é essa peça que está aqui embaixo. Tá vendo? Essa peça aqui, ó. Ela vai fixada no tirante e também nas molas depois. Essa é uma aula que a gente vai fazer mais para frente. Para dobrarmos as peças, nós vamos construir esses moldes aqui, que são os moldes que a gente vai prensar para dar o formato. Né? Então esse molde nada mais é do que essa peça aqui e esse outro essa daqui. Tá bom? Novamente vamos colar essa folha em cima de uma chapa de MDF de 6 mm, o mesmo procedimento dos trabalhos anteriores, cortar e depois fazer acabamento, né? E para a gente obter essas peças aqui. Depois de pronto, nós vamos colar esse pauzinho aqui no centro dessa peça. Vai ficar igual essa daqui, igual aqui como eu estou mostrando para vocês, tá? E essa outra aqui, ó, que vai ter esse formato, tá bom? Então serão esses dois cortes, serão esses dois aqui, ó, que estão colados ali, e essas duas abas, né, coladas aqui em cima dessa peça, tá? Então vai ficar assim, tá bom? Vamos agora então fazer uma travessa, já com o molde que a gente fez, uma travessa similar a essa, e para demonstrar a vocês como que vai ser. Então nós vamos aquecer o PVC de maneira uniforme, ele tem que estar aquecido por igual. Esteja em posse de um alicate, um sargento ou uma morsa, que é para pressionar bem aqui o molde na hora da gente dar a forma. Uma vez que ele começou a curvar, posiciona ele de forma que as mesmas abas aqui sejam iguais, estejam sobrando a mesma quantidade. Tá? A linha, esse daqui, você vai centralizar ele, também posiciona ele bem posicionadinho, tá? Para centralizar lá direito, não ficar sobrando mais para um lado nem para o outro. E aí você vai esmagando, de forma que você observe aqui, ó, se está zerado aqui, se está zerado aqui. Se tiver, você pode já apertar, eu vou apertar com o sargento, mas você pode fazer com o alicate também ou com a morsa. Tá? Então aqui ele pegou o formato legal, bem do jeito que eu queria. Aqui a gente precisa forçar essas abinhas ali, ó, para ela encostar no MDF e ficar esquadrejada. Só esperar esfriar e desmoldar. Aqui está a nossa travessa, ela saiu daqui desse molde, eu acabei de desmoldar ela, ficou perfeita, exatamente como eu queria que ficasse. Depois nós vamos usar parafusos, sobreiros de 6 mm e parafusar ela no chassi, que são essas longarinas aqui. Tá? Nós vamos então, conforme o desenho que está ilustrando todas essas peças aqui que eu acabei de cortar, nós vamos fazer então o gabarito para a gente formar essa peça aqui, que é a partir desse desenho. Tá? Vocês devem ter observado que tem essa peça que vocês tiraram no desenho, que vai se transformar nessa daqui, que é a balança. Nós vamos fazer o molde para a gente dobrar essa peça com precisão. Né? Então nós vamos precisar para fazer esse molde esse material aqui, que também é MDF. Tá? Então, você vai pegar um MDF cortado com aproximadamente 11 mm de largura, né? Você pode cortar com 11 exatamente.
e de comprimento 65 ou 55, maior que 5, mais que 5 centímetros. Esse aqui está dando 55, ok? Eu vou montar esse daqui para vocês verem como que é feito. É bem simples. Você tem que calcular para fazer esse molde a largura da mola, que vai ser de 6 milímetros nesse caso aqui, a espessura do material, que no caso o PVC é 3 milímetros, tá? E considerando um pouquinho de folga, né? Põe aí uma tolerância para ficar mais justo no molde. Aqui eu desconsiderei a tolerância, eu fiz absolutamente em cima da medida, tá? Se você fazer só assim, pode dar certo também, mas fica mais fraco. O ideal é você colar mais um aqui embaixo para ajudar a sustentar as laterais na hora de forçar, na hora que a gente for forçar o material para pegar a forma, né? Então é importante fazer também, colar um fundo aqui, e se você tiver uma morsa, de preferência, prensar isso daqui lá na morsa. Aí eu vou prensar e volto na sequência. Ok, então para a gente fazer o formato agora, nós vamos usar esse molde que a gente acabou de fazer, e um pedacinho de MDF de 6 milímetros qualquer, tá? Então nós vamos usar um soprador térmico. Se você não tiver o soprador térmico, use um alicate e vai no fogão da cozinha e faça isso lá no fogão. Eu vou mostrar para vocês a consistência que tem que ficar o PVC para facilitar a moldagem dele, tá? Então, pode fazer isso com fogo. Isqueiro eu não recomendo, porque ele costuma queimar, deixar preto o PVC, tá? Então faça no fogão. Emborrachado, ó, ele está ideal para desmoldar, para fazer o molde. Eu vou dar mais uma esquentada. Procure fazer bem rápido, porque o PVC nesse estado ele endurece um pouco relativamente rápido e para o desmolde ele tem que estar bem mole. Então ajuste e centralize aqui na peça. No caso dos desenhos que vocês receberão pelo PDF, ele vai ter umas linhas para você centralizar aqui. Aqui a nossa segunda balança. Prontinho. Nós vamos fazer agora a peça seguinte. Vamos dobrar essa peça aqui agora e nós vamos centralizar ela aqui, ó. A mesma distância desse furo, desses dois furos aqui, nós vamos centralizar ela certinho ali, tá? Ou seja, a mesma distância para um lado e a mesma distância para o outro, centralizada no ponto ali. O próximo passo, a gente vai aquecer, né, essa peça para ela pegar o formato do molde ali. Esse molde aqui que a gente fabricou, ele tem aqui dentro, ó, exatamente 18 milímetros aqui por dentro, tá? Ele tem que ter uma altura mínima que sobre ali, que ele pelo menos ele tenha pelo menos essa altura aqui no mínimo, tá? Então ele está sobrando, tá vendo? Está sobrando uns 5 milímetros, tá bom? E a parte que a gente vai introduzir aqui para fazer ele pegar o formato, ela tem de espessura, a parte que nós vamos usar, 13 milímetros, tá? 13 milímetros e a outra espessura aqui são 2 MDF de 6 empilhado, então são 12. Nós vamos usar a parte de 13, tá? No próximo passo a gente vai aquecer o PVC para ele pegar o formato aqui do molde. Não precisa aquecer a peça toda, somente o meio. Quando ela começar a cair, quando a gravidade começar a agir na peça, tá vendo que ela tá mole já? Então é o ponto ideal pra gente. Vai igualar ela primeiro aqui, ó, tá vendo? Vamos igualar. Agora vamos colocar no molde. A gente pode encostar ela bem no fundo lá, tá vendo que as duas partes estão bem ali. Podemos esquentar ela aqui, ó. E aí a gente comprime ela até o final para ela pegar um formato mais quadrado lá, tá vendo? É importante aguardar alguns segundos antes de tirar a peça, para o PVC não retornar. Aqui já tá bom. Então aqui a gente fez uma peça com uma precisão incrível, que até esses furos aqui, ó, eles batem precisamente. Vou atravessar uma agulha para vocês verem que o furo bateu. Essa peça que a gente dobrou primeiro, ela vai aqui dentro, que é justamente a balança. Nós vamos só passar esse pino por enquanto, só para fazer uma demonstração. Mas esse pino deve atravessar o chassi e para fixação no mesmo, tá ok? Então ficou aqui a nossa peça, a nossa balança, prontinho, né? E nós vamos agora para as jumelas traseiras, que também são as peças que vão requerer esse trabalho aqui. Tá? Ficou muito bacana, muito legal. Show de bola. É a jumela da mola traseira. Então nós vamos já colocar ela aqui no local. Novamente vamos procurar a melhor centralização possível, tá? Lembrando que esse daqui é o único que vai ser o... Nós vamos usar esse toquinho mais largo aqui de 13 milímetros para comprimir. Vai ser essa daqui que vai entrar a balança dentro. O restante nós vamos usar um pedacinho de MDF como esse aqui de 6 milímetros. Então nós vamos centralizar a peça ali e vamos aquecer ela. Lembrando que, primeiramente, você ajusta ela aqui no padrão para que as pontas fiquem iguais ali, tá vendo? Você igualou as pontas, pode introduzir no molde. Que aí você não vai perder, ela não vai mudar a simetria depois, tá?
Aqui está a janela traseira. Olha só que bacana que ficou. Muito legal, né? E todos os furos batem, ó. Tá vendo? Esses furos aqui são para 3 milímetros, né? A furação bate perfeitamente. Ok? Então agora a gente já tem aqui a parte da mola traseira, onde vai encaixar a mola. Nosso próximo passo é fazer essa parte, suporte da balança. Para isso, nós vamos aquecer essa peça. Ela está um pouco deformada, não tem problema, só aquecendo, ela pega formato novamente. Uma vez que você aqueceu, você vai dobrar ela aqui, ó. Deixar ela igual ali, uniforme. E vamos encaixar ela aqui dentro do molde. A mesma técnica que eu usei nas outras peças, para deixar mais quadrada aqui a curva. Prontinha a peça, muito boa, né? Perfeita. Essa peça aqui nós vamos fazer junto com essa, tá? Bem fácil fixar uma na outra. Nós vamos usar depois adesivo instantâneo. Então, para a gente colar aqui, a gente vai colocar um pouco de adesivo instantâneo e vamos centralizar uma peça na outra com essa vareta aqui de 3 milímetros. Aqui é uma vareta de solda, tá? Solda de oxigênio. Você pode estar adquirindo, que vai ser muito importante você ter também essas varetas aí, para você fazer os pinos, os embuchamentos com ela. Pode segurar aqui, ó. Esse adesivo instantâneo é só para segurar uma peça na outra, tá? Momentaneamente, porque depois o que vai segurar mesmo essa peça na estrutura são os pinos que vão atravessar o chassi, tá? Só para você não perder aqui a forma da peça. Então a gente já tem o suporte da mola dianteira, a balança central e o suporte da mola traseira, tá? Além dessas peças, a gente também já tem feito as travessas do chassi, que são essas, né? E na sequência, nós vamos fazer os suportes de mola dianteiro, tá? São essas as peças principais para a gente compor e montar o chassi. O suporte de mola dianteira, a gente vai usar novamente a barrinha de 3 milímetros, que é nada mais do que uma vareta de solda para oxigênio. Momentaneamente, eu só vou fixar para vocês terem ideia de como vai ser. Vamos unir uma peça com a outra através da barra, para a gente poder ter uma noção de centralização. Esses furos aqui, nós vamos também, quando a gente for fixar as molas, nós vamos usar aí para atravessar um parafuso ou um pino que também poderia usar para ser fixado. Então vai ser uma para cada lado, tá? A gente não vai usar o princípio da cola aqui. De forma que ela fique faltando para encostar lá em cima de 4 a 5 milímetros, tá? É importante a gente olhar elas de cima para ver se elas estão alinhadas uma com a outra, tá? Serão necessários dessas peças aqui 8 iguais a essa. No desenho já constam lá as 8, então é só imprimir e fazer o recorte. Com a parte de trás da mola colada, a gente vai também repetir o processo na parte dianteira. Lembrando que o adesivo instantâneo é uma prévia somente para fixar as peças no local e depois isso vai ser fixado com pinos, tá? Ou parafuso. Isso vai depender, né? Esse suporte aqui, da mesma forma que o outro, na mesma distância, tá? De 4 a 5 milímetros. Se você quiser colar mais para baixo, você vai erguer a dianteira, né? Observe se não está ficando fora de esquadro um com o outro, olhando de cima, tá? Se você quiser usar um alicate também para essa função de manter apertado ali, tá? Aqui a gente tem agora o suporte da mola dianteira instalado. Pode ser que isso aqui é só uma demonstração para vocês verem como que vai ser feito, tá? Mas não necessariamente ficará nessa posição. Isso a gente vai resolver depois, quando tiver com as molas cortadas e tudo isso a gente vai ver na nossa próxima videoaula. Ok? Então, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Obrigado.